TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Eu sou Jorge Guetinauer, ao meu lado, Roberta Costa. Olá, Jorge. Olá para você que está em casa. E hoje o dia amanheceu com sol em todo o estado, mas a partir da tarde podem ocorrer pancadas de chuva em diversas regiões. Vamos agora às notícias desta terça-feira, dia 28 de dezembro. A aluna do Ceará descobre 46 asteroides em projeto com a NASA. Embraer e Exército Brasileiro apresentam o radar Saber M200. A empresa quer acabar com a ideia de que lavanderias são coisas de gente rica. Quase 7 milhões de pessoas devem movimentar os aeroportos do Brasil durante o período de festas. Mega Sena da Virada paga 350 milhões de reais para o vencedor da aposta. Natal Imperial de Petrópolis apresenta na terça-feira o show Gonzaguinha, Nunca Pare de Sonhar. Agora... Começamos essa edição, com a leitura do nosso jornal, o Correio da Manhã. Isso, e lembrando que você pode acessar o site jornalcorreidamanhã.com.br para ver as informações e as notícias que seguem aí durante a semana e as de hoje. Exatamente. Vamos começar então com o destaque da primeira página, a manchete, orçamento já em janeiro. Esse é o destaque, um dos destaques da página 3 da coluna do Magnavita. Exatamente. E temos lá, país mobilizado para ajudar os baianos também. É o destaque aí de centro de página aí, uma foto aí bem expositória aí da Bahia aí alagada. E continuamos os destaques da primeira página. Rio investiga 31 supostas infecções pela Omicron. Congresso tem mais de 600 projetos parados sobre a pandemia. Grupo Canabrava é alvo de investigação. China passa EUA na produção de ciência. E também destaque da primeira página, agências bancárias terão atendimento ao público até quinta-feira. Então, prestar atenção aí, quem precisar ir às agências bancárias até quinta-feira. Se tiver conta vencendo aí no fim do mês aí, então só até quinta-feira que dá para pagar. Exatamente. Vamos agora para a página 2, vamos para o editorial de hoje. Exatamente. Vamos à opinião, Vira, vira, vira. É a virada do ano em Copa. Devemos cruzar os dedos, torcer para que tudo dê certo, rezar alguns Pai Nossos e acender velas. Para alguns especialistas em réveillons de Copacabana, a ausência de palco com shows é arriscada. Eles não são colocados apenas como pontos festeiros, mas para reter a multidão que assiste os fogos. Os palcos com shows eliminam o fluxo de saída instantâneo e ajudam a evitar aglomerações nas estações de metrô e nos ônibus. O poder de atração das 10 balsas é enorme. Vai ser difícil evitar que a praia esteja cheia e a possibilidade de uma copa lotada é enorme. São grupos familiares gigantescos e crianças. A prefeitura deveria fazer uma campanha para que a população evitasse levar menores para a virada. A ausência de shows poderia ter sido suprida com telões. Entre aspas, aí já tivemos 10 em Copa antes da pandemia, com lives de artistas transmitidas dos pontos turísticos. Uma forma de entreter e segurar a multidão, evitando que o fluxo concentrasse no momento pós-queima de fogos. Em tumultos anteriores realizados em um show de verão, o problema maior foi o uso de bomba de gás em conflito da Guarda Municipal com os camelôs. Um aprendizado que deve ser
evitado em uma Copa repleta de famílias. Exatamente. E o editorial continua. O Réveillon de Copacabana é um dos maiores eventos planetários e sua realização não pode ser meia-boca. Existe uma matriz logística que foi desenvolvida pela gestão municipal durante anos. Sempre houve uma descentralização de fogos para dividir a multidão. É só perguntar à ex-vereadora Leila sobre o Flamengo e a Alfredo Lopes sobre a Barra. A questão de fazer em várias regiões da cidade não é novidade. Isso não vai diminuir a ida da população para assistir à queima de fogos nas balsas. Até hoje vivemos as sequelas dos fogos que eram queimados nas areias de Copacabana e só depois de incidentes migraram para as barcas. A decisão do prefeito Eduardo Paes de realizar a queima em 10 balsas foi corajosa, porém é delicada. A estrutura de policiamento e outros serviços públicos deve, porém, ser total. Não existe meio Réveillon quando se fala em Copa. Para ser meia boca, teria sido melhor não ter feito. Não estamos falando nem de Covid ou do risco das variantes ou influenza. O nosso alerta é sobre o ir e vir de uma multidão sem os freios e retenções com shows que ocorreriam nos anos anteriores. Fica aí o alerta. Esse foi o editorial, então, da página 2 do Correio da Manhã. Exatamente, lá na página de opinião. Agora nós vamos lá à página 4, né? A página da coluna do Magna Vita. Minto, página 3. Isso. Página 3. Quinto. A campanha dos advogados pelas 3 vagas do 5º Constitucional está quente. Tem membro do novo colégio eleitoral que está recebendo mimos natalinos e de fim de ano dos candidatos mais fortes. Essa aí é a corrida aí que o Magna Vita já tinha adiantado para o TJRJ lá. E continuamos agora no Pinga Fogo, novas alianças. No caldeirão da política fluminense, novas alianças sendo preparadas para anúncio formal antes da virada do ano. Então, essa aí é sobre as eleições, né? Seguimos aqui no Pinga Fogo, Sorrães. A turma da Prefeitura do Rio já tem um campeão de votos, Daniel Sorrães. A popularidade do rapaz o coloca como o grande eleitor do PSD em 2022. Continuamos ainda no Pinga Fogo, Cidade. O trabalho de Daniele Maia, presidente da Turis Rio, transforma a Cidade das Artes no palco mais vivo do Rio em 2022. A agenda de janeiro, fevereiro e março já é de primeiro mundo. E temos ainda no Pinga Fogo o Alto Astral. A hotelaria do Rio está tendo um Réveillon com números superiores à fase anterior à pandemia. A cidade, com seu alto astral, virou destino predileto do turismo nacional. Foto bacana essa, hein? Muito legal mesmo. Continuando ainda no Pinga Fogo, o novo secretário da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, conquistou os servidores com a sua determinação de resolver a questão do bônus de produtividade que se arrastava há 5 anos. Ele é carioca, flamenguista e conseguiu colocar o presidente Jair Bolsonaro como aliado da causa. Se for assinado o decreto, ele entra para a história da Receita. E ainda seguimos com o Pinga Fogo, Frutos do Mar. Neudir Mocelli inaugura na primeira semana de janeiro o maior restaurante de frutos do mar no Rio. Será na Praia do PP. Tá aí também mais uma foto fantástica aí que tem lá no nosso site, Roberto. Olha que bonita. Linda mesmo, do Rio de Janeiro, né? E vamos agora às fotos da coluna do Magna Vita. Sim, vamos lá. No dia de hoje ele traz várias fotos das ainda tem mais uma, Roberta. Tem mais 2 pinga-fogo ainda ali, ó. Temos ali Crivella. Sim. Cresce o movimento do Republicanos para convencer Marcelo Crivella como candidato ao Senado. Nas pesquisas ele aparece em 3º lugar, ó. E ainda tem mais uma. Missione, né? Missione, Nicola Missione, secretário-chefe da Casa Civil, pilota o leilão do 2º lote da concessão do saneamento. Define qual será o lance entre as propostas. A ideia é retomar as regras anteriores
de 100 em 100 milhões. Ou seja, eu acho que aquele dos 40 em 40, referente aos quarentinhas, não vai rolar, viu? Agora sim, vamos às fotos? Sim, vamos às fotos vamos lá. Vamos à primeira foto, o ex-prefeito Marcelo Crivella, com Silvia, Jane e os filhos em memorável foto de família em um Natal de muitas saudades. Está aí na sua tela a foto do ex-prefeito Marcelo Crivella e a família. Exatamente, temos mais uma foto da coluna do Magna Vita também, o governador Cláudio Castro com a primeira-dama Ana Line e os filhos João Pedro e Maria Eduarda aí na foto aí para você aí, foto de Natal aí, né? Exatamente, continuamos, olha aí, agora o prefeito Eduardo Paes com a primeira-dama Cristine e os filhos Bernardo e Isabela. Seguindo ainda, temos o deputado André Siciliano com a esposa Ludmila e o filho Andrezinho em saudação natalina aos amigos e seguidores das redes sociais. Continuamos ainda, a atriz Maria Zilda com o filhão Rodrigo Bentley em noite de Natal com os amigos. E o deputado Felipe Neto com os filhos Helena e Jorge, o terceiro Jorge da família. E ainda, o quase candidato a presidente Luciano Huck, temos também o Luciano Huck com a Angélica, olha aí, e os filhos na foto de Natal da família. E do lado, o senador Flávio Bolsonaro com a esposa Fernanda e as filhas na foto oficial de Natal. Muita gente aí nas redes sociais aí, né? Se mostrando aí, dando uma saudação para os seus seguidores. Exatamente. Continuamos na coluna dele ainda? Continuamos. Orçamento do Estado já valendo após o Réveillon. Foi até a manchete, né, da primeira página. Uma medida inédita publicada no dia 23 de dezembro passou quase despercebida e é revolucionária na gestão pública. O Diário Oficial do Estado do Rio publicou um decreto que determina que o orçamento estará sendo aberto já no primeiro dia útil de 2022. Na prática, o governo Cláudio Castro inicia o ano com um pé no acelerador e muita gestão pública. Uma notícia excelente para o Rio e fruto de trabalho da equipe da CEPLAGE. É a primeira vez que isso acontece na história recente. Abrir o orçamento todo no primeiro dia útil, ninguém esperava. Medida tomada para o governo não acumular orçamento para o fim do exercício da atual gestão. Não há risco, já que o governo está com o RED dos programas de privatização. Esse colchão da SEDAI, entre aspas, é o que faz o lastro necessário para a medida ser tomada. O governo do estado tem 7 bilhões de reais do Impacto RJ e mais algo por volta de 20 bilhões de reais de despesas que não são obrigatórias. Quanto mais cedo iniciar as entregas e os processos licitatórios, o estado recupera o tempo perdido com as crises anteriores e destrava obras fundamentais para a população. O governador Cláudio Castro está construindo uma imagem de bom gestor. Opa, então vamos seguir aqui então para a política, vamos ver as questões políticas nacionais que nós temos. Medidas na gaveta, é a primeira aí. O Congresso tem mais de 600 projetos parados sobre a pandemia. Metade dos projetos de lei apresentados por deputados e senadores em 2021 relacionados à Covid-19 ficou parada no Congresso. De 1.311 propostas sugeridas no decorrer desse ano, 652 ainda tramitam na Câmara ou no Senado. Dezenas delas previam medidas para conter o vírus no momento mais crítico da pandemia, mas devem continuar na gaveta por terem perdido a relevância com o início da vacinação e da queda nos números de casos e óbitos. Agora, olha essa notícia ainda nessa página, Queiroga na mira de Caramelli. Médico pede sua expulsão da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O médico cardiologista Bruno Caramelli apresentou à Sociedade Brasileira de Cardiologia um pedido de expulsão do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, da entidade. O presidente licenciado da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Queiroga, deixou seu comando em março deste ano para assumir o cargo de ministro da Saúde. Caramelli, que preside o Departamento de Cardiologia Clínica da Sociedade e é diretor do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP,
cita a resistência do ministro em recomendar a imunização contra a Covid-19 para crianças. Mais uma vez aí, essa questão da vacinação, né, das crianças é uma questão polêmica mesmo, Pois né? é, vai continuar aí por um bom tempo, pelo menos, se eu não me engano, até dia 5 de janeiro, quando tem um encerramento ali que o Ministério da Saúde deu como prazo para ver a determinação. Então, vamos ter que aguardar um pouquinho ainda. Vamos ao Nacional? Vamos ao Nacional. Ainda nessa página, Exato, né? Médicos isso. E apoio às As vítimas. Isso, o governo anuncia envio de 90 profissionais a regiões atingidas por chuvas na Bahia. O Ministério da Saúde anunciou o envio de 90 médicos para auxiliar a população atingida pelas fortes chuvas das últimas semanas na região sul da Bahia. A informação foi divulgada em entrevista dada pelo ministro da Cidadania, João Cidadania, que visitou o estado no domingo, 26. O governador Rui Costa incluiu, via decreto, mais 47 cidades na lista de municípios em situação de emergência em decorrência das tempestades. Com isso, chega a 72 o número de municípios nessa condição. Segundo ele, 37 cidades da região estão embaixo da água, atingidas de forma mais intensa pela subida do nível dos rios. Ok, continuamos ainda nesta página, ali na parte da esquerda do Correio Nacional, Operação Natal. Em apenas 2 dias de operação, policiais rodoviários federais realizaram em todo o país mais de 15 mil testes de bafômetro para inibir e identificar motoristas que tenham consumido bebidas alcoólicas antes de dirigir. Segundo o órgão, mais de 4 mil agentes foram mobilizados para reforçar o policiamento rodoviário ostensivo. Muito bom, né? Seguimos então agora para o Rio. Página 6. Isso aí, nossa página 6, a página que comenta os assuntos aqui do Rio. Aqui, possíveis casos de Ômicron. O município do Rio investiga 31 supostas infecções pela variante da Covid-19. O município do Rio de Janeiro investiga 31 casos suspeitos de Covid-19 com a presença da variante Ômicron. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, SMS, todas as pessoas, abre aspas, estão com sintomas leves e em monitoramento, fecha aspas. Ainda conforme a SMS, a confirmação da variante será feita por meio do sequenciamento genético das amostras laboratoriais, abre aspas. O resultado deve sair na próxima semana, diz a secretaria, fecha aspas. Continuamos ainda nesta página, esquema especial na ilha hoje. Estádio da Portuguesa recebe o Jogo das Estrelas, Jorge. Isso aí é legal, hein? Então será montado um esquema especial de trânsito na Ilha do Governador hoje para o Jogo das Estrelas, às 6h30 da tarde no estádio Luso-Brasileiro na Portuguesa. Para viabilizar o evento, será necessário interditar a rua Figueira da Foz, entre a Estrada do Galeão e a rua Haroldo Lobo, das 4 horas da tarde até as 11h59. Além disso, será implantado sentido único de circulação na rua Haroldo Lobo, entre a rua Eduardo Nadruz e a Praça Elis Regina, no sentido da primeira para a segunda. Bom, quem mora lá deve entender esse esquema de ruas, né? Eu conheço um pouquinho a região ali, que eu tenho amigos que moram por ali. E aí dá para entender esse esquema que eles fizeram ali. O único problema ali é que só vai entrar morador depois de um certo horário, né? Se eles botam aquele passezinho no carro e você só entra como morador ali. Mas é uma informação importante aí para todo mundo que vai ao Rio, né? Aqui no final da nota até diz, a prefeitura alerta que não haverá estacionamento para atender o evento. Exatamente. E recomenda o uso do transporte público. Exato, isso aí, é sempre assim. E é um jogo que eu gostaria de assistir, viu? Esse vai ser interessante. Vamos à economia agora. Isso. Nossa página de economia lá. Concessão em São Sebastião. ANTAC abriu audiência pública nesta segunda para contribuições sobre o porto. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, abriu nesta segunda-feira uma consulta e audiência pública para receber contribuições a respeito do leilão de concessão do Porto de São Sebastião, localizado em São Paulo.
De acordo com a ANTAQ, as contribuições poderão ser encaminhadas até às 23h59 do dia 9 de fevereiro de 2022. A agência reguladora informou que os documentos técnicos e minutas jurídicas estão disponíveis na sua página na internet e que as contribuições poderão ser dirigidas à ANTAQ, exclusivamente por meio e na forma do formulário eletrônico disponíveis no site. Continuamos nessa página de economia, muita atenção, os bancos, atendimento ao público até quinta-feira. As agências de todo o país atenderão das 10 horas às 4 horas da tarde. Após o feriado de Natal, neste último fim de semana, quando as agências trabalharam em horário reduzido, os bancos retomaram nesta segunda-feira, dia 27, o horário normal de funcionamento, das 10 às 4 da tarde. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, o último dia útil para atendimento ao público com o expediente normal para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes será nesta quinta-feira, dia 30 de dezembro. No dia 31, os bancos de todo o país não vão abrir para atendimento. A Febraban lembra que as agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam municipais, estaduais ou federais. Dessa forma, os bancos não funcionam nas festas de fim de ano, como Natal e Réveillon. Muito importante as pessoas prestarem atenção, né, na hora de pagar suas contas e tudo mais. Fazer transferência, fazer qualquer tipo de movimentação. Aliás, recebi um comunicado do banco que Pix também vai ter limite e vai ser bloqueado alguns valores ali nesse feriado. Eu ia falar isso, né? Tem que prestar atenção nessa época de Natal e Ano Novo para pagamento, inclusive pelos aplicativos, fazer Pix, porque também tem uma restrição. Exatamente. Afinal, né, as pessoas também merecem um descanso, né? Mesmo as que ficam remotamente. Serve como precaução também, né? Porque a gente sabe que nos feriados o movimento é menor dentro de agências, né? Banco 24 horas, movimentação de celular, roubos e furtos, isso pode acontecer. Verdade. Você pode receber a versão digital do Correio da Manhã se cadastrando no site jornalcorreiodamanhã.com.br. Essas foram as notícias de destaque do Correio da Manhã de hoje. E você vai ver ainda no jornal de hoje. Embraer e Exército Brasileiro apresentam o radar Saber M200. A aluna do Ceará descobre 46 asteroides em projeto com a NASA. O jogador Marcelo, do Real Madrid, é mais um a investir em clube brasileiro. O Correio da Manhã volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Chegou o Parque Jacarepaguá e com ele novos momentos para você viver e compartilhar. Novos sabores, novas formas de você se divertir, além das marcas mais conhecidas e desejadas dos cariocas. O Parque Jacarepaguá chega com a magia do Natal e uma promoção especial para você. Cadastre suas notas pelo aplicativo Multi e com R$350 em compras, ganhe um panetone trufado e concorra a 5 carros 0 km. Parque Jacarepaguá, um lugar todo seu.
Neste Natal, a Fusão tem um presentão pra você. Fio cabinho 2,5 mm, 189,99. Piso 54 por 54, Porto Fino Marfim Extra, 18,99. Ventilador parede 60 cm Bivolt Ventura, 269,99. Ventilador coluna 60 cm Bivolt Ventura, 299,99. Revestimento 32 por 57 Isabela Brilhante, acetinado comercial, 22,99. Argamassa Flusão AC1, 5,99. Fusão, tudo pra construção, reforma e decoração. Voltamos e olha só, as fortes chuvas que atingem desde novembro a região sul da Bahia já deixaram 20 pessoas mortas. Mais de 62 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas, além de 358 feridos. Chega a 116 o número de municípios atingidos, sendo que 100 deles estão em situação de emergência. De acordo com a Superintendência de Defesa Civil da Bahia, o total de pessoas afetadas de alguma forma pelas chuvas no estado passa de 470 mil. A previsão é de que as chuvas continuem ao menos até a próxima semana. 10 barragens do estado estão sendo monitoradas. Pois é, e o governo federal repassou 20 milhões de reais aos municípios da Bahia, informou o Ministério da Cidadania. O mais recente boletim do Ministério da Cidadania informa o envio de 90 médicos às regiões afetadas e a convocação de Exército, Marinha e Aeronáutica para auxílio na logística e resgate da população. Por questões de segurança, cidades tiveram fornecimento de energia interrompido devido ao nível das águas. Entidades, empresas, artistas já se mobilizaram nas redes sociais para incrementar as doações. É triste, né, gente, ver, né? Bem triste ver essa situação. Eu fico imagens, assim, complicado. Enfim, é bem complicado. Ainda mais agora, nessa época de final de ano, época de festas, de comemoração. É muito triste ver isso. Todo mundo deveria estar, né, se confraternizando. Exatamente. Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui? Agora já é possível viajar de Portugal até Singapura de trem. E você vai ficar surpreso ao descobrir que essa viagem de 18.755 quilômetros leva 21 dias para ser concluída e é considerada a viagem de trem mais longa do planeta. Com início na cidade de Lagos, em Portugal, a viagem envolve troca de trens em lugares como Paris, Moscou, Pequim e Bangkok. Bacana, né? E aí, topa pegar um trenzinho, né? 21 dias de viagem, mas aí você faz a troca, olha, em Paris, Moscou, não é qualquer lugar, né? Olha só. São cidades 21 incríveis, dias é coisa pra caramba, né? Mas dependendo do trem, se for confortável, se tiver todo aquele serviço de bordo. Sim, tu já está pensando num champanhe na parada em Paris, né? Exatamente, Entendi, né? Que maravilha, muito legal. Entendi. E olha só, a Embraer e o Exército Brasileiro apresentaram em evento na unidade Embraer Campinas o radar Saber M200 Vigilante, fruto do desenvolvimento conjunto de radares para o governo brasileiro. O radar foi desenvolvido para atender às unidades de defesa antiaérea do país e à exportação de sistemas de defesa integrados. O novo radar terrestre terá como finalidade o atendimento das necessidades das Forças Armadas brasileiras nas suas missões de vigilância de baixa altura. Desenvolvido no Brasil pela Embraer e pelo Centro Tecnológico do Exército, o radar Saber M200 Vigilante tem como objetivo principal mobiliar as unidades de artilharia antiaérea da Força Terrestre, embarcando as mais atualizadas tecnologias em radares. Em breve, mais um radar vai se juntar à família. Este vai monitorar as missões em média altura. E olha que legal. Giovana Souza, estudante de Física do Ceará, com 21 anos de idade, detectou 46 novos asteroides durante o projeto da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. Ela é aluna do primeiro período do curso de Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. A descoberta aconteceu em novembro, durante o projeto Caça-Asteroides da NASA, desenvolvido de forma online e que tem parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Para as detecções, o programa disponibiliza um banco de imagens para cada cientista.
Depois da indicação de descoberta, os asteroides passam por uma análise feita por astrônomos profissionais que pode levar até 8 anos. Sendo validada, o autor pode nomear os asteroides encontrados. Desde que começou a graduação, a estudante trabalha pela criação de um clube de astronomia para alunos de escolas públicas e privadas da região, para que possam se interessar pelas disciplinas de exatas e conquistar medalhas em Olimpíadas de Educação. Atualmente, a jovem cientista sobrevive com R$ 400 recebidos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Muito legal essa descoberta, Excelente, né? Pena que ela sobrevive com R$ 400 de bolsa. Olha aí a disparidade, né? Dando continuidade, o vírus da gripe influenza H3N2 segue se espalhando rapidamente pelo Brasil. Na última quinta-feira, o estado do Rio Grande do Sul confirmou a primeira morte pela variante no município de São Francisco de Paula. Na Bahia, já são 5 óbitos e a capital Salvador está em alerta para o surto. Em Pernambuco, a Secretaria Estadual de Saúde registrou mais 2 mortes nesta semana. A reportagem é de Larissa Lago. No Rio de Janeiro, onde o aumento no número de casos é preocupante, já são 7 mortes causadas pelo subtipo H3N2, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. O médico preventista Dr. Carlos Machado explica que, apesar dos sintomas serem parecidos com os de uma gripe normal, a influenza pode ter consequências mais graves. É uma síndrome gripal e provoca os sintomas semelhantes a um quadro infeccioso viral, como todos os vírus. Então, febre, tosse seca, dor no corpo, dor muscular. Em crianças pode dar dor de barriga e diarreia. O vírus influenza não é um vírus que causa gripe, ele é um vírus muito mais agressivo que causa uma broncopneumonia grave que pode deixar sequelas e pode matar. De acordo com o médico, os modos de prevenção contra a influenza são os mesmos usados contra a Covid-19, ou seja, usar máscaras, lavar as mãos com frequência e evitar aglomerações. Além disso, o SUS disponibiliza a vacina contra a gripe, que apesar de não ser totalmente eficaz contra a nova mutação da cepa H3N2, ajuda a prevenir infecções causadas pelas demais cepas. O Instituto Butantan já iniciou a preparação dos novos imunizantes contra a influenza, que vão combater a nova variante, e afirmou que as vacinas devem estar disponíveis no começo de 2022. Que coisa, né? Ficar atento aí à gripe. Ganhou muito presente no Natal? Um pouquinho. Tem que trocar alguma coisa? Não, nada. Tudo do meu gosto. Tudo? Exatamente. Tá. Mas olha só, para você que tem que trocar, eu tenho uma notícia para você. Após o Natal, começa essa época de troca de presentes. E o Procon RJ esclarece quais são os direitos dos consumidores e as regras válidas para as lojas físicas e online. O primeiro dia útil após o Natal é conhecido como Dia das Trocas. Mais uma dúvida frequente entre os consumidores é se as lojas são obrigadas a efetuar essas trocas ou não. O Procon Estadual do Rio de Janeiro explica o que determina o Código de Defesa do Consumidor nesses casos. E é importante saber que a lei distingue as compras efetuadas em lojas físicas daquelas feitas pela internet ou pelo celular. A pessoa ganhou uma camisa de presente, mas o tamanho ficou grande. Se na etiqueta constar a informação que o prazo de troca é de 15 dias, com a etiqueta fixada no produto, o consumidor precisa respeitar essas regras para efetuar a troca e o fornecedor também deve cumprir o que foi determinado em sua política de troca. Agora, já na compra realizada pela internet, a lei é diferente, pois existe o direito de arrependimento. O Código de Defesa do Consumidor garante que o consumidor tem até 7 dias a contar da data do recebimento do produto para desistir da compra efetuada fora do estabelecimento comercial, independente do motivo. Caso a mercadoria apresente algum defeito, a regra é a mesma para as lojas físicas e online. Se o motivo da troca for por defeito aparente, o consumidor tem 90 dias para os bens duráveis e 30 dias para os não duráveis, para reclamar com o fornecedor, que tem o prazo de 30 dias para solucionar o problema. Se o produto for essencial, não é necessário aguardar 30 dias. O consumidor pode optar pela troca, devolução do dinheiro ou abatimento do preço.
Em Petrópolis, os consumidores relataram não ter dificuldades em trocar os produtos. É mais na época do Natal, né? E dessas confusões que a gente não acha o número para comprar. Aí tem que ficar aguardando, às vezes quando a gente volta para pegar, não tem aquela peça que a gente escolheu, né? Comigo ainda não aconteceu isso, nunca aconteceu não, principalmente na Rua Tereza, às vezes a gente compra em hora de almoço, vou lá, compro, volto, mas nunca aconteceu não. Na Rua Tereza acho que é tudo legal para trocar, na Rua Tereza. Porque minha filha comprou lá e conseguiu, né? Trocar depois. Eu costumo entrar, comprar e sair, nem experimento nem nada, olho assim pelo tamanho e saio. Aí se não servir eu volto. E o Ministério do Turismo estima que 7 milhões de pessoas devem movimentar os aeroportos do Brasil até o Réveillon. O número é aproximadamente 55 maior do que o registrado em 2020, quando o número chegou a pouco mais de 4 milhões. A reportagem é de Larissa Lago. No sudeste do país, os terminais com maior circulação serão o de Congonhas, com mais de 844 mil passageiros, e o de Viracopos, com 634 mil, ambos localizados no estado de São Paulo. Já no aeroporto de Guarulhos, também na capital paulista, a expectativa é de alta de 8% em comparação ao fim de novembro e início de dezembro. Na região Nordeste, as praias pernambucanas parecem ser o destino mais procurado. Somente o aeroporto de Recife, na capital, deve receber mais de 406 mil pessoas no período, segundo o Ministério. No Centro-Oeste, o aeroporto de Brasília espera um tráfego mais intenso de 27 a 30 de dezembro, com uma média de 44 mil passageiros por dia. No Norte, a capital Manaus espera receber cerca de 172 mil pessoas. O ano de 2022 nem começou, mas os brasileiros já estão de olho nos feriados. Dos 9 nacionais, apenas um deles vai ser prolongado. Os feriados normalmente beneficiam o comércio de cidades turísticas como Petrópolis, por exemplo. Para o ano que vem, a previsão vão ser 9 recessos nacionais, mas apenas um deles vai ser prolongado. E é justamente esse formato que beneficia ainda mais quem trabalha com turismo, gastronomia e vendas em geral. O feriado prolongado é uma grande oportunidade de negócio para Petrópolis, principalmente para o comércio varejista, para os restaurantes, para os hotéis. Todo feriado prolongado faz que aumente o número de visitantes na cidade. Isso é muito importante para Petrópolis hoje. Petrópolis vive do turismo, o turismo movimenta a economia local. Então, assim, todos os feriados é importante que as lojas, que o comércio de uma maneira geral estejam abertos, estejam funcionando, porque só dessa forma a gente pode aproveitar todo esse fluxo de visitantes que a gente recebe aqui na cidade. Vale ressaltar que, apesar dos 9 feriados nacionais, não são contabilizados os estaduais e municipais como o Dia da Consciência Negra e aniversário dos municípios. Eu acho que o feriado é sempre uma oportunidade, independente de cair no final de semana, cair dentro da semana, sempre é uma oportunidade e eu acho que tem que ser aproveitado. Eu acho que, como somos, volto a dizer, como somos uma cidade turística, uma cidade que recebe um grande número de visitantes, o comércio tem que funcionar em todas as datas, né? Temos que estar sempre abertos. Só com loja aberta que a gente tem oportunidade de venda. Loja fechada não vende. De todos os feriados previstos para o ano que vem, apenas o recesso da Paixão de Cristo vai ser prolongado, por emendar tradicionalmente com o fim de semana. O restante cai no meio da semana, como Tiradentes e Proclamação da República. Apesar de ser benéfico para o setor, vale lembrar que os funcionários que trabalham no feriado recebem de forma diferenciada. Na nossa convenção coletiva está previsto a abertura e para fazer essa abertura, o funcionário que trabalhar no feriado, ele recebe o dia dobrado, mais o lanche, mais o vale transporte. Só frisar que é necessário que esse acordo seja homologado nos 2 sindicatos, no sindicato laboral e no sindicato patronal. Todas as lojas estão aptas a abrir e eu acho que é uma grande oportunidade, não se deve perder essa oportunidade, principalmente que a gente vê cada dia mais Petrópolis com movimento, com visitação. Eu acho que é muito importante aproveitarmos isso em 2022. E quem não quer ser milionário, não é mesmo? A Mega da Virada vai pagar neste fim de ano 350 milhões de reais para o vencedor da aposta. Nossa, é tanto milhão que a gente fica até sem ar. E para quem deseja tentar a sorte é preciso correr, porque o prazo vai até essa sexta-feira.
O maior prêmio da história está estimado para 350 milhões de reais e não acumula. O sorteio das 6 dezenas vai ser realizado no dia 31 deste mês, a partir das 8 horas da noite, horário de Brasília. Os interessados têm até as 5 horas do mesmo dia para jogar. A aposta simples com 6 dezenas marcadas custa R$ 4,50. Os jogos podem ser feitos em qualquer lotérica do país pelo aplicativo Loterias Caixa Android ou iOS e pelo site da Caixa Econômica Federal. O vencedor tem até 90 dias para buscar o prêmio. Caso contrário, o valor é repassado para a aplicação do FIES. Se ninguém acertar os 6 números, o valor é dividido entre as pessoas que acertaram 5 números. Com o valor do prêmio, é possível comprar 2.566 iPhones 13 Pro, 74 coberturas no maior prédio da América Latina em Balneário Camboriú e muito mais. No centro de Petrópolis, a fila para as apostas está grande e a expectativa para ser o grande vencedor é ainda maior. Com esse prêmio dessa mega da virada, eu vou consertar minha vida e envelhecer viajando com a minha família. É muito dinheiro que eu não sei. Não precisa ser tudo isso não, um pouquinho já ajuda. Eu ia ajudar minha família. Só todo dinheiro que a gente nem sabe o que se faz, né? Tem que pensar direitinho, né? Eu ainda não sei exatamente o que eu vou fazer, mas eu sei que eu não vou trabalhar no dia 1º. Olha, e por falar em milionário, uma empresa brasileira quer acabar com a ideia de que lavanderias é coisa de gente rica. Em 2014, após retornar de uma viagem à Europa, um empresário mineiro se identificou com o segmento de lavanderias e, chegando ao Brasil, decidiu investir em um modelo de franquias que desmistificasse a ideia de que lavanderias são serviços caros e inacessíveis. A primeira unidade foi aberta em Varginha, Minas Gerais. Atualmente, são 62 unidades em 19 estados brasileiros. Em 2021, a empresa encerrou o ano com um faturamento de R$ 4.500.000. Para 2022, o empresário tem planos para abrir 70 novas unidades. O empreendedor vê espaço para crescer amparado na necessidade de economia doméstica e na oferta de casas cada vez menores. O diferencial da franquia é que, para reduzir o investimento inicial do franqueado, Fernando foca em economia de recursos, como água e energia elétrica. O preço médio pago por peça é a partir de R$ 4,00. Para tornar a franquia ainda mais barata, com um investimento que se enquadre como micro franquia, o aporte inicial para unidades da Ilave varia entre R$ 59 e R$ 69 mil, com tudo incluído. Taxa de franquia, capital de giro, reformas, insumos e maquinário. Bom, vamos ao esporte agora. O Marcelo, lateral do Real Madrid, com 33 anos, está preparando o lançamento de sua holding 12, número que usou desde o seu primeiro dia no clube espanhol, com o intuito de investir no mercado de clubes de futebol. O jogador já adquiriu 2 clubes, o Azures, que disputa o Campeonato Paranaense, e o Mafra, clube da 2ª Liga do Campeonato Português. Em entrevista à TNT Esportes, o defensor disse que a ideia com esses clubes é traçar um elo entre eles, formando atletas na Azures e utilizar o Mafra como uma vitrine para esses jogadores na Europa. Além disso, Marcelo ressaltou que a ideia para o segundo semestre de 2022 é adquirir um clube no futebol brasileiro, como Ronaldo Fenômeno fez com o Cruzeiro recentemente. O jogador do Real revelou que tem essa expectativa e acredita que com a criação do modelo de sociedade anônima do futebol no país, os investidores começarão a enxergar o mercado do futebol brasileiro de outra maneira. Marcelo finaliza dizendo que esse modelo permite que os clubes se estruturem melhor e passem a ter uma gestão eficiente, transparente e profissional. Assim como já acontece no futebol europeu, será possível trabalhar com os clubes brasileiros através de uma abordagem empresarial. Olha só, vou dar uma notícia triste aqui para a torcida do Galo aí. O time mineiro aí vai ficar sem o Cuca. Foi o que uma fonte me adiantou aí. O treinador de 59 anos, em reunião com a diretoria, falou que não ficará no time mineiro para 2022. Então, já sabe para onde ele vai? Não, ainda não tem, mas vamos São cenas dos próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos. Isso foi só um adiantamento. Parece que ele não fica mesmo. E você vai ver depois do intervalo, morre radialista e comentarista de carnaval Roberto Zanata. Natal Imperial de Petrópolis apresenta na terça-feira o show Gonzaguinha, Nunca Pare de Sonhar.
Não saia daí porque a gente volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Neste Natal, a Fusão tem um presentão pra você. Fio cabinho 2,5 mm, 189,99. Piso 54 por 54, Porto Fino Marfim Extra, 18,99. Ventilador parede 60 cm Bivolt Ventura, 269,99. Ventilador coluna 60 cm Bivolt Ventura, 299,99. Revestimento 32 por 57 Isabela Brilhante, acetinado comercial, 22,99. Argamassa Flusão AC1, 5,99. Fusão, tudo pra construção, reforma e decoração. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Chegou o Parque Jacarepaguá e com ele novos momentos para você viver e compartilhar. Novos sabores, novas formas de você se divertir, além das marcas mais conhecidas e desejadas dos cariocas. O Parque Jacarepaguá chega com a magia do Natal e uma promoção especial para você. Cadastre suas notas pelo aplicativo Multi e com R$350 em compras, ganhe um panetone trufado e concorra a 5 carros 0 km. Parque Jacarepaguá, um lugar todo seu. Voltamos e temos agradecimentos? Exatamente, vamos agradecer então a sua audiência, o Tiago, Carla Vale, Roberto Feres, Leonardo Lopes, bastante gente para agradecer hoje, Jorge. Tem muita gente assistindo Carla gente ao Faria, vivo. Bruno Portela, Adriana, Michele, Jonas, Mônica Lírio, quem mais? Célia Garcia, Gilvan Freitas, Ângela Paz. Muito obrigada pela audiência de vocês. Muito agradecido aí a todos vocês que estão nos vendo aí pela TVC, a TV do Correio da Manhã, e pelos nossos canais oficiais também, pelo Facebook, Instagram e YouTube. Continuando aqui o nosso jornal, já está em funcionamento o polo de atendimento para retirada de segunda via do IPTU, no Centro de Cultura Raul de Leone. O espaço montado pela Secretaria de Fazenda funciona como alternativa para quem deseja pagar o imposto com desconto de 10% até o dia 6 de janeiro. E também é uma opção para quem não tem como acessar a internet para retirada de uma segunda via. Por exemplo, nós entramos em contato com a assessoria de comunicação para saber a respeito do 5º dia útil ser dia 7 e se haveria possibilidade de mudança na data, mas até o momento não recebemos resposta. Exatamente. E vamos falar de vandalismo nas ruas de Petrópolis. Um boneco de neve que fazia parte da decoração de Natal da Rua Teresa foi vandalizado na madrugada de domingo. Colocaram fogo no boneco. Veja na reportagem de Rafaela Cordeiro. Segundo um dos seguranças contratados pela Associação da Rua Teresa, um veículo estacionou próximo ao item decorativo e minutos depois o boneco de neve estava em chamas. Além do carro, os seguranças viram um homem correndo pela Rua Teresa e seguindo em direção à Rua Doutor Saerpe, depois que o boneco começou a pegar fogo. O vandalismo aconteceu de madrugada, quando as lojas já estavam fechadas. O boneco de neve, que fazia parte da decoração natalina aqui da Rua Teresa, foi adquirido pela associação por R$5.000. A arte informou que organizou a decoração para melhorar a experiência dos clientes durante o Natal
mas foi surpreendida pelo vandalismo. O ato de vandalismo também destruiu uma lata de lixo que ficava em um poste de energia elétrica ao lado da decoração e, por pouco, não atingiu os fios. A Associação da Rua Teresa informou que solicitou as imagens das câmeras que estão instaladas próximo ao local onde ocorreu o vandalismo. A associação informou que já fez o registro da ocorrência de forma online. Gente, na última sexta-feira, véspera de Natal, Fernanda Damas foi morta dentro de casa, na Mosela, em Petrópolis. O responsável pelo crime foi o ex-companheiro da vítima, Rafael Ventura. No dia 24 de dezembro, a petropolitana Fernanda Maria Leal Damas, de 38 anos, foi assassinada em casa, na rua Alberto Oliveira, na Mosela, pelo ex-companheiro Rafael Ventura, após se recusar a retomar o relacionamento. Antes de assassinar Fernanda, Rafael invadiu o imóvel da vítima e a agrediu com socos e pontapés. Em seguida, a golpeou diversas vezes com um objeto pontiagudo em várias partes do corpo. Os ferimentos foram letais. Fernanda deixou 2 filhos, um de 13 anos e outro de 14, frutos de um relacionamento anterior. Um deles é portador de necessidades especiais. No dia seguinte ao crime, 25 de dezembro, por volta de 1h da tarde, agentes da Polícia Civil e Militar encontraram o suspeito na estrada da Fazenda Inglesa. Ele foi flagrado ainda com drogas e, por isso, vai responder por tráfico de entorpecente, além do crime de feminicídio. De acordo com o delegado da 105DP, durante as investigações foram coletadas provas e imagens de monitoramento. Testemunhas também foram identificadas e confirmaram Rafael Ventura como sendo responsável pela morte da ex-companheira. E mais uma notícia triste para Petrópolis. Morreu na madrugada de ontem o comentarista de carnaval e radialista Roberto Zanata. Ele era muito querido na cidade, principalmente no meio jornalístico. O profissional atuou em diversas ocasiões na TVC, Correio da Manhã, quando era apenas TVC, falando sobre o carnaval petropolitano. Zanata, como ele era conhecido, estava internado em Juiz de Fora com problemas respiratórios. A morte dele foi informada por familiares nas redes sociais. Triste partida aí, né? Vai fazer falta aqui para o nosso meio de comunicação aqui. Bom, temos a previsão do tempo, é isso para agora? Exatamente, previsão do tempo para a nossa área de cobertura. É de céu parcialmente nublado, podendo ter pancadas de chuva a partir do início da tarde nas cidades da região serrana. Para Paraíba do Sul, Pati do Alferes e Três Rios, o dia começa ensolarado e pode ter pancadas de chuva no fim da tarde. E as temperaturas variam entre 17 e 33 graus. E olha, o coletivo Foco de Teatro apresenta hoje às 8 da noite na Praça da Liberdade o show Gonzaguinha, Nunca Pare de Sonhar. O espetáculo teatral homenageia a trajetória de um dos artistas mais populares do país, tendo como ponto de partida suas principais ferramentas de trabalho, a música e a palavra. No palco, o ator Guido Martini faz o papel de Gonzaguinha, interpretando um texto poético que passeia por momentos marcantes da vida do cantor, como a infância no Morro de São Carlos, os primeiros passos na carreira, os embates com a ditadura militar e a relação conflituosa com o pai Gonzagão. Intercalando com a dramaturgia, a banda formada por Diego Pérez, Yuri Garrido, Paulo Peçanha, William Belli e Guilherme Romão apresentam 12 canções, tudo sob a direção geral de Rodolfo Medeiros. Ainda hoje, as músicas engajadas de Gonzaguinha continuam atuais. Suas canções de amor e seus sambas esfuziantes lhe garantem um lugar de honra na história da música brasileira. E a programação completa do Natal Imperial continua disponível no site oficial do evento, www.natalimperial.com.br. Seguro, chão, como é que não? Foi
vale a pena conferir, Vale a né, pena Jorge? conferir, Quem sim. estiver em Petrópolis, então o espetáculo homenageia a trajetória de um dos artistas mais populares aí do país, tendo como ponto de partida suas principais ferramentas de trabalho, Isso como aí. você disse, a música e a palavra, às 8 horas da noite na Praça da Liberdade. Gonzaguinha, nunca pare de sonhar. Exatamente. Vale a pena quem gosta, vale a pena conferir. Isso né? aí. Música boa, né? E olha só, a gente vai dar uma olhadinha agora no nosso segundo caderno. Tem uma coisa muito interessante Do lá. Jornal do Correio da Manhã, do Jornal né? do Correio da Manhã, exatamente. Lá logo no nosso segundo caderno, logo de entrada ali, tem ali, ó, a animação continua de pé. O premiado Marcelo Maranhão finaliza o primeiro longa em 2022. Sem perder o bom humor pelo qual ficou mundialmente reconhecido na indústria da animação em seu periplo profissional de 14 filmes exibidos em 632 festivais e laureados com 120 prêmios, Marcelo Maranhão fecha 2021 com uma dupla vitória. Na arte, está a um passo de finar seu primeiro longa. Na vida, driblou um acidente cardiovascular anunciado, ingresso de Minópolis, o animador de 50 anos, consagrado por Até a China, 2015, conta nesta entrevista ao Correio as guerras por que passou em meio à finalização de Bizarros Peixes das Forças Abissais, um longa sobre uma super-heroína cuja região glútea vira um símio. Então vamos aguardar aí o longa aí e ver o que vai acontecer aí, que é bem legal aí. Eu conheço o trabalho dele de outras coisas, Outro destaque aí do segundo caderno, que está na página 4 do segundo caderno, Fagner anuncia álbum em tributo ao parceiro Belchior. Deixa eu chegar lá para ler um pouquinho para vocês. De selo novo, Fagner relançará o primeiro álbum. Olha aí quem gosta de Belchior e de Fagner, fica aí a dica. Próximo projeto do cantor cearense é um tributo ao antigo parceiro Belchior. Muito bacana. E quem quiser conferir o segundo caderno inteirinho do Jornal Correio da Manhã, como faz, Jorge? Aí tem que entrar lá no nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br, já está até aí embaixo aí, ó, o nosso site para você conferir e ver todas as notícias que nós temos de hoje e todas as que tiveram no final de semana e muito mais que vai ter durante a semana. Você pode se cadastrar e receber aí a versão digital em sua casa aí no seu e-mail. Né? E vamos agradecer aos nossos telespectadores. Aos nossos telespectadores Ana Rita, Alex Viana, o vereador Júnior Coruja e o Gilvan Freitas, todos eles assistindo a gente. Muito obrigada pela sua audiência e a gente fica por aqui. Fica por aqui. Exatamente. E temos novo encontro amanhã às 7h30 da manhã e aguardamos vocês, ok? Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.